Graça e paz. É sempre um prazer estar aqui. Abrirem a Bíblia. Lucas, capítulo 1. Vamos continuar nossa série, o Agir Invisível de Deus. Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Enquanto você abre Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5... queria contar uma história que aconteceu comigo e com a Mari quando nós estávamos prestes a nos casar. Nós servíamos numa igreja, na verdade ela servia numa igreja no interior de São Paulo. Nessa igreja nós fizemos muitas amizades, muitas pessoas queridas até hoje para a vida, né, que nos acompanham e oram por nós, muitos amigos queridos. E nós estávamos nesse processo do casamento. Nós já tínhamos o lugar para lua de mel, mas faltava o lugar para a gente passar a nossa noite de núpcias. E eu havia me programado para a gente ir para um lugar para a gente ter o nosso tempo de noite de núpcias. Estou nervoso. E aí, o que acontece? Nós estávamos nesse processo, só que o que eu tinha planejado tinha dado errado. E aí, o que aconteceu? Uma pessoa conhecida lá entrou em contato com a Mari, né? Ouviu a história dela, nossa história, o processo do casamento, e ela falou: olha, eu vou me comprometer a pagar um lugar para vocês passarem a noite de núpcias de vocês. A gente ficou muito feliz. A gente ainda namorava à distância, ela feliz lá, eu feliz aqui, comemorando. Poxa, graças a Deus, né? Isso foi resolvido. Não precisaremos nos preocupar mais com isso. Chegou faltando 2 dias para o nosso casamento. A pessoa virou e falou assim: olha, desculpa, sabe aquela questão lá da noite de núpcias? Não vai rolar, eu não vou conseguir. Aí eu fiquei com essa mesma cara de vocês aí, né? Tipo, gente, como a pessoa se compromete, como é que ela faz uma promessa pra gente de que vai arcar com a nossa noite de núpcias e chega faltando 2 dias pro casamento, a pessoa dá pra trás. A gente ficou bem preocupado, mas Deus iluminou assim nossa mente, nos lembrou de uma outra pessoa que podia nos ajudar. De fato, pela graça de Deus, essa pessoa pôde nos ajudar. A gente conseguiu uma casa onde nós passamos nossa noite de núpcias lá no condomínio, uma coisa muito linda, assim, bem melhor do que a gente imaginava, né? Mas o que isso tem a ver com esse texto? É que, diferente dessa pessoa que prometeu algo e não cumpriu, o nosso Deus é um Deus que cumpre as promessas que Ele faz ao longo da história. Nós servimos um Deus que, desde o Gênesis até Apocalipse, Ele promete coisas e Ele cumpre essas coisas. E as coisas que ainda não foram cumpridas, nós temos esperança que elas serão por causa do Deus que prometeu. A passagem que nós vamos ler hoje é o cumprimento de uma dessas promessas. De um Deus fiel que derrama a sua graça ao povo de Israel, cumprindo uma promessa, a vinda daquele que abriria o caminho para o Salvador. Então vamos ler juntos Lucas capítulo 1, a partir do versículo 25. No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo
né? Lucas, a partir do capítulo 1, versículo 1, que diz: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, esse texto, esse que eu acabei de ler, é a introdução, né, do Evangelho de Lucas, e Lucas afirma que ele recebeu diversos relatos sobre o ministério físico, encarnado de Jesus. Esses relatos foram compostos por testemunhas oculares e servos de Deus, servos da palavra. Então, Lucas, depois que ele recebe esses relatos, ele resolve escrever esse grande relato, que é o Evangelho de Lucas, e depois a continuação em Atos, como uma forma ordenada de relatar esses testemunhos, né? E o objetivo, o propósito, que aí a gente entende por que Lucas escreveu esse Evangelho, ele fala no versículo 4 que o propósito para ele fazer isso é para que tanto Teófilo quanto a comunidade para a qual esse texto ia chegar pudesse ter certeza das coisas que foram ensinadas. Então, provavelmente, o lugar que Lucas estivesse era Cesareia, quando escreveu essa passagem, uma região romana localizada em Israel. Então, por isso, era uma região composta por pessoas que eram judaicas, mas também por gentios, ou seja, pessoas que não eram judeus, especialmente romanos e gregos. Essas pessoas, elas foram alcançadas pelas viagens missionárias de Paulo, e aí passaram a crer, mas, de alguma forma, Lucas tem a necessidade de reforçar a mensagem que foi pregada, foi anunciada, para que eles pudessem entender a razão da fé que eles seguiam. Lembrando que, conforme as igrejas foram surgindo, elas tinham apenas o Antigo Testamento e a tradição judaica para se basear e o testemunho dos apóstolos. Mas os apóstolos, Lucas, eles começam a sentir a necessidade de passar para as pessoas o que de fato aconteceu, o ministério, como foi o ministério de Jesus. Então, Lucas, ele escreve tanto o seu evangelho como a continuação, Atos. Então, essa passagem que nós lemos, ela está dentro desse contexto que Lucas tem esse objetivo principal, fazer com que os seus leitores tivessem certeza das coisas que estavam sendo ensinadas, da mensagem que chegou a eles. Mas, além desse contexto imediato de Lucas, do versículo 1 ao versículo 4, existe um contexto muito maior, que é o contexto de toda a Escritura. Todas as promessas que Deus fez de Gênesis e Apocalipse. Na verdade, toda a história que Deus está contando desde o princípio, que é o que eu chamo de o drama das Escrituras. Esse drama das Escrituras é porque muitas vezes a gente olha para a palavra de Deus como se fosse um catado de várias passagens que, de alguma forma, elas estão misturadas e elas não têm uma conexão clara. Mas, na verdade, o drama das Escrituras é essa ideia de que a Bíblia está contando uma história só, que é a chamada história da redenção, que é a criação, a queda, Israel, Cristo, a igreja, nova criação. Repetiu ali, né? Cristo é Israel ali, né? Mas a criação é onde Deus estabelece seu reino, a criar o mundo com propósito e bondade, convidando a humanidade a refletir a sua imagem. O pecado é quando o pecado entra, corrompendo essa criação, rompendo o nosso relacionamento com Deus. A queda não destrói o plano, mas intensifica esse drama. A escolha de Israel é o início do processo da redenção. E Deus chama Israel por meio de alianças, leis, promessas, preparando o caminho para o Redentor. Apesar dos fracassos humanos, o propósito permanece. E aí vem Cristo, que é a redenção atingida. A chegada de Jesus é o ponto alto da narrativa, o cumprimento das promessas, inauguração do reino de Deus e reconciliação por meio da sua vida, morte e ressurreição. E aí, além disso, inaugura-se a igreja, o Cristo inaugura a igreja, que é a comunidade cristã capacitada pelo Espírito Santo
que continua a missão de Cristo nessa terra, divulgando o Evangelho, encarnando os valores do reino, até que enfim chegue a nova criação, que é a nossa esperança, aquilo que aguardamos. O desfecho dramático. Deus restaura toda a criação, eliminando dor, morte e pecado, restabelecendo a aliança em um mundo renovado. E durante esse drama, Deus prometeu várias vezes para Israel que traria um Redentor para nos salvar da culpa e do poder do pecado. Traria perdão diante de Deus, que estabeleceria um reino eterno governado pelo Messias e que derrotaria a serpente. Só que, antes de vir esse Messias, Deus promete que traria uma espécie de alguém que prepararia esse caminho para o Messias vir. Deus faz uma promessa a respeito do que é chamado o caminho no deserto. Isaías 40, versículo 3 diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo da vereda a nosso Deus. Malaquias 3:1 diz: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Malaquias 4, versículos 5 e 6 diz: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. A passagem que nós vamos meditar faz parte do início do cumprimento dessas promessas que Deus fez lá no início da história da redenção. Na verdade, entre o ponto 3 e 4 da história da redenção, entre Israel e Cristo, Deus fez várias promessas, dizendo que Ele traria aquele que prepararia o caminho para o Messias. E o começo da nossa história começa ali no versículo 5, que diz: No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Então, o texto começa nos apresentando esses personagens que fazem parte dessa grande história da redenção. Primeiro, fala de Zacarias. Zacarias era um sacerdote. O papel de um sacerdote era, de forma geral, representar o povo diante de Deus, ensinar, instruir o povo, conduzir cerimônias e usos de objetos sagrados. E aí, quando chegou no tempo de Davi, esses sacerdotes, vários sacerdotes, foram divididos em 24 turnos ou classes, para que eles pudessem ministrar em tempos, primeiro no tabernáculo e depois no templo. E aí, um dos líderes desse grupo, desse turno, era o tal do Abias. E aí, ao longo do tempo, foi passando, passando, até que um dia chegou em Zacarias. Zacarias fazia parte desse grupo, que o chefe era Abias, esse grupo que fazia parte de um grupo maior de 24 turnos, que ministravam anualmente no templo. Mas o fato de Zacarias ser sacerdote também tem algo a ver conosco, porque quando nós recebemos Cristo no nosso coração, nós também passamos a ser sacerdotes, só que sacerdotes da nova aliança. Em 1 Pedro 2,9 fala que agora todos nós somos sacerdotes. Isso implica que todos nós temos esse papel de ensinar uns aos outros, de ministrar a palavra de Deus uns aos outros, de servir uns aos outros. Então, quando você abre sua casa para você ser um anfitrião de uma célula, quando você se voluntaria para servir no ministério da igreja, você está exercendo um sacerdócio, você está servindo como parte do plano de Deus na igreja. Algo que chama atenção também é a respeito da santidade de Zacarias e Isabel. O texto fala, versículo 6, ambos eram justos
aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, o fato deles serem irrepreensíveis não quer dizer que eles não tinham pecado, mas que eles fugiam de maneira muito rápida do pecado. Então, se eles caíssem no pecado, eles se arrependiam de forma rápida, eles não queriam se contaminar com o pecado, queriam viver de forma digna. Paulo também nos exorta, como crentes em Jesus, a fazer isso. Lá em Filipenses 2,15, o apóstolo Paulo exorta os cristãos a serem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, destacando a importância de viver de modo que brilhem como luz no mundo. Ou seja, nós devemos fugir do pecado. Zacarias e Isabel eram pessoas que constantemente fugiam do pecado. Eles não tinham prazer em viver uma vida depravada, uma vida corrompida, mas constantemente eles buscavam na presença de Deus viver em santidade. Porém, mesmo Zacarias fazendo tudo certo, Isabel fazendo tudo certo, eles servindo fielmente, vivendo de forma irrepreensível, mesmo assim, isso não os livrou de dores e tristezas. E essa é a verdade que nós devemos tirar para nós desses primeiros 3 versículos. A vida com Deus não nos livra de dores e tristezas. Ao olharmos para a vida de Isabel, parece ser bem diferente dos ensinamentos que a teologia da prosperidade ou a teologia coaching nos fazem acreditar nesse nosso século. Esse pessoal diz que você, como cristão, você não pode ser pobre, você não pode ter fracassos em sua vida, tudo que você fizer precisa dar certo na sua vida, e se não está dando certo, você precisa ter mais fé e perseverar na santidade, porque Deus um dia vai te dar, como se isso fosse uma condição para você conseguir o que quer. Além disso, se alguma coisa dessa ocorre com você, é como se você fosse incompleto, como se precisasse de algo a mais. Será? Deus nunca prometeu filhos, casamento e bens para nós. Essa condição de Zacarias e Isabel reflete que Deus é glorificado em nossas dores. Nós precisamos aprender a cultivar uma vida de santidade, temor, mesmo quando nós nutrimos dores em nossas vidas. A vida vai nos trazer dores. A vida vai nos trazer situações em que nós não estaremos sempre alegres. Mas nesses momentos que nós tenhamos paz, porque temos um Deus que está governando nossas vidas. Pode ser que aqui, nesse lugar, tenham pessoas que estão vivendo a melhor fase na sua vida profissional. Está voando. Pode ser que você esteja ganhando bem, você esteja vivendo uma situação financeira estável. Mas pode ser que tenha outros que estão orando a Deus por uma oportunidade de emprego. Pode ser que aqui tenha pessoas que estão com todos os exames em dia, a todo vapor. Mas outros que estão lidando com um diagnóstico difícil. Pode ser que a sua família seja um exemplo de padrão que Deus deseja. Mas pode ser que na sua história, seu pai te abandonou. Seus pais se divorciaram, seu filho está longe dos caminhos do Senhor. Pode ser que você tenha vivido uma infância maravilhosa, mas pode ser que até hoje você carrega marcas de abusos que você sofreu. Diante de tudo isso, 2 perguntas que devemos fazer a Deus são: como o Senhor é glorificado na minha vida? E outra pergunta: como eu posso contar melhor a sua história nesse mundo por meio da minha vida? Essa é a história que Deus está contando. Como eu posso, na minha vida, com as minhas dores, com o sofrimento que o Senhor tem permitido eu viver, como eu posso contar melhor essa história? Uma ilustração que eu quero trazer é a nossa história, a minha e da Mari. Em 2022, nós entramos num processo de tratamento para infertilidade.
E aí, nesse processo, nós recebemos um diagnóstico que nós dois temos muitas dificuldades para conseguir ser fértil, né? Eu não posso engravidar, né? Apesar que parece, né? Mas a grande questão é que nós recebemos esse diagnóstico e, para a gente, foi como se fosse um luto. Porque, na minha cabeça, eu ficava pensando, será que, então, eu nunca vou ter um filho que eu vou poder olhar para ele e falar, nossa, ele se parece comigo, ele tem traços da Mari. Será que eu nunca vou ter o prazer da gente ter o processo da gestação juntos, da gente ouvir o chute do bebê na barriga? Isso nos causou muita tristeza. Mas, ao mesmo tempo, Deus tem usado essa fase que nós estamos vivendo, que pode ser que um dia acabe, porque Deus é poderoso, pode ser que dure para sempre, mas Deus tem usado esse momento para que a gente abençoe a vida de outras pessoas. A gente mora num prédio lá no seminário e nós temos 6 crianças. Não 6, né? Por aí. E aí, 8. A gente tem a oportunidade de ajudar esses nossos vizinhos que muitas vezes estão ali com os filhos, tendo que lidar com o estudo, e muitas vezes a gente pode cuidar, pode abençoar. Nos últimos anos a gente tem trabalhado no Ministério Infantil e tem sido uma bênção, porque se Deus não tem permitido a gente ter filhos biológicos, Deus tem nos dado o privilégio, obrigado, tem nos dado o privilégio de termos filhos espirituais. E isso é incrível. Fazer novos discípulos, você ver Jesus se formando na vida das pessoas. E a maneira como Deus usa. Uma outra experiência, eu tenho um professor, Marcelo Dias. Ele é um dos grandes caras assim do grego no Brasil. Ele participou da tradução da NVI, por exemplo, é um cara que manja mesmo de grego. Mas, além disso, ele é um homem piedoso, um homem que ama o Senhor, mas que agora, recentemente, descobriu um diagnóstico de câncer muito severo, de uma hora para outra. Um câncer no sangue, mas que atua na coluna. E agora ele está internado, tomando morfina de 4 em 4 horas. E aí um professor que foi visitá-lo, para saber como está, ouviu dele esse testemunho. Ele falou, eu quero aproveitar essa oportunidade da melhor forma possível. Eu quero aproveitar essa oportunidade da melhor forma possível. Então, algumas aplicações dessa história. Exerça o seu sacerdócio no corpo de Cristo, busca Deus, faça discípulos, aconselhe, sirva com alegria, abra a sua casa para que tenhamos mais células, viva uma vida de santidade, se submeta a Deus e a sua palavra, se pecar, confesse o mais rápido possível para receber o perdão de Deus. E se a aprovação vier, glorifica a Deus na dor e na tristeza. Exerça a paciência em oração, confie que o sofrimento torna mais parecido com Jesus. E aproveite essa oportunidade do sofrimento para testemunhar aqueles que não conhecem. Segundo ponto, a partir do versículo 8. Certa vez, estando de serviço seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do Senhor. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada,
e será cheio o Espírito Santo desde antes do seu nascimento, para retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Deus se lembra da sua aliança e derrama a graça ao seu povo. Deus se lembra da sua aliança e derrama a graça ao seu povo. Então, o versículo 8 fala sobre o serviço de Zacarias, né? Ele é sorteado para realizar o serviço sacerdotal no templo, como era de costume, e o seu papel envolvia oferecer incenso ao Senhor. Quando uma das sessões estava de serviço, todos os membros eram responsáveis por se apresentar no templo. Havia tantos sacerdotes nos dias de Zacarias que o grande privilégio de oferecer incenso no altar de ouro do incenso no templo cabia a um sacerdote apenas uma vez na vida. Então, talvez essa tenha sido uma das primeiras vezes que Zacarias teve essa oportunidade de entrar no templo para oferecer sacrifícios, porque naquela época existia cerca de 5.000 sacerdotes em Israel servindo. Imagina, não dá para todo mundo fazer tudo ao mesmo tempo. Então era um grupo de cada vez servindo uma vez por semana, sendo sorteado cada um desse grupo para participar, até chegar a sua vez. Pode ser que demore. Mas chegou a vez de Zacarias. Chegou a vez de Zacarias e ele desfrutou desse privilégio com muita alegria de entrar na presença de Deus para oferecer incenso. Então, isso é uma lição para nós também. Nós devemos desfrutar da liberdade de estarmos na presença de Deus sempre que quisermos. Já pensou se a gente precisasse levar 1 ano para conseguir entrar na presença de Deus, para falar com Ele? Mas Cristo, Ele abre esse caminho para nós, para que a gente possa, todos os dias, a hora que a gente quiser, poder falar com Ele, ter intimidade com Ele. Deus é soberano sobre a história dele. Essa é outra lição que eu tiro desse trecho que eu li. Dizer que Deus é soberano é declarar que Deus é Deus. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é o Altíssimo, o qual faz tudo segundo a sua vontade. No exército dos céus e entre os moradores na terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é onipotente, possuidor de todo o poder nos céus e na terra, de tal maneira que ninguém pode impedir os seus conselhos, contrariar os seus propósitos ou resistir à sua vontade. Os sacerdotes decidiam quem ofereceria o incenso no sacrifício diário de manhã à tarde por meio de um sorteio. Mas é claro, Deus providencialmente organizou soberanamente a escolha de Zacarias. Essa ocasião foi sem dúvida um ponto alto em sua vida e a maior honra de sua carreira sacerdotal. Mas essa ocasião não tinha a ver com Zacarias, mas o plano soberano de Deus para o seu povo. Deus estava dando andamento à história da redenção. Isso não tinha a ver com Zacarias, tinha a ver com o plano que ele está contando ao longo da história. O povo fazia suas orações para serem levadas a Deus pelo incenso. Muitas pessoas piedosas reuniam-se nos pátios do templo para essa oferta diária, como era de costume. O termo usado no original dá a ideia de que era uma multidão, era um ajuntamento que estava ali orando. E esse versículo aumenta a atenção da história e prepara o leitor para o que iria acontecer depois. O incenso simboliza as orações do povo de Deus, por isso que as pessoas estavam orando do lado de fora, para que as suas orações fossem levadas pelo sacerdote
na presença de Deus. Lucas, ao longo do seu evangelho, ele enfatiza bastante esse tema da oração. Depois, se você tiver essa curiosidade, em algum momento nós iremos falar sobre isso na nossa série, mas esse é um tema importante para Lucas, a oração, a intercessão, a gente apresentar os nossos pedidos a Deus. E com isso nós podemos aprender que nós podemos orar livremente, sempre que quisermos, na mediação de Cristo Jesus. E como vimos antes, podemos orar a Deus e falar com Ele, apresentar nossos pedidos e agradecimentos. Não dependemos do pastor para orar por nós, ou do líder da nossa célula para orar por nós, por nosso discipulador para orar por nós apenas. Isso tudo é muito bom, porque faz parte da dinâmica do corpo de Cristo, a mutualidade. Mas não é isso que define se você pode ou não falar com Deus. Você tem a liberdade de apresentar os seus pedidos a Deus. E aí no versículo 13, Gabriel se apresenta a Zacarias do lado do altar do incenso. Primeiro ele fala que Zacarias não devia ter medo. Imagina, gente. Imagina você tá lá fazendo o seu trabalho, quietinho. Do nada, você vê um ser que você não consegue explicar, todo iluminado, com uma asa gigantesca, muito maior do que eu. Gente, isso deve ser assustador. Assustador. E tanto assustador que Zacarias, ele literalmente ficou apavorado. Apavorado. Ele não sabia o que fazer. Ele caiu em si, ficava tremendo. E o que o anjo fala para Zacarias? Ainda no versículo 13, o anjo, depois de dizer para ele não ter medo, diz: sua oração foi ouvida. Sua oração foi ouvida. E aqui é importante a gente agora entender um pouco o significado do nome Zacarias, do nome Isabel e do nome João, que isso vai fazer todo sentido. Zacarias significa literalmente Deus se lembra. Deus se lembra. Então, o que Deus quis dizer para Zacarias quando ele disse a oração foi ouvida? Ele disse para Zacarias: Deus se lembrou. Deus se lembrou. E aí, na continuação do versículo 13, ele fala: Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Isabel significa o Deus por quem se jura, o Deus que é o fundamento e garantia das promessas, ou Deus da aliança. Então, Deus uniu o nome desses dois para dar o nome de um filho chamado João. O que significa João? Deus é gracioso. Então, quando ele pronuncia a sua oração foi ouvida, ele está literalmente dizendo: Zacarias, Deus se lembrou de suas promessas, se lembrou da sua aliança e agiu com graça sobre você. Deus se lembrou das suas promessas, da sua aliança e agiu com graça sobre. Mas essa fala do anjo não era apenas para Zacarias, para Isabel, mas era uma mensagem para todo Israel, que ao longo da história da redenção recebeu várias promessas de que Deus mandaria aquele que prepararia o caminho para o Messias, na esperança de que esse Messias viria para nos libertar, para nos dar uma nação santa, para nos livrar dos nossos inimigos, para nos perdoar definitivamente dos nossos pecados.
O povo de Israel precisava se lembrar da aliança que Deus tinha feito com eles. E de que, a partir daquele momento, Deus estava derramando a sua graça. Porque dentro de pouco tempo, o Messias viria. O Messias tão aguardado viria. E a prova disso é que Zacarias e Isabel dariam a luz ao Elias, ao esperado João. Mas Deus se lembrou de nós também. Deus se lembra de nós por meio da graça de Cristo. Romanos 3, 23, 24 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Assim como Deus se lembrou de Israel, e também se lembra de nós, Igreja de Cristo, Ele se lembra de nós por meio da graça. Romanos 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a melhor notícia que poderíamos ter recebido. Deus, na sua graça, resolveu nos amar quando ainda éramos pecadores. Graça, além de ser favor imerecido, ela significa ausência de esforço para conquistar mérito diante de Deus. O que você fez para Deus te amar? O que você fez para Deus se lembrar de você quando você ainda vivia nos seus pecados? O que você fez? Mas quando você vivia na escuridão dos seus pecados, Deus lembrou da sua aliança. Deus lembrou da sua aliança, enviou seu Filho por nós. Nós estávamos esquecidos, longe de Deus, afastados de um relacionamento profundo com Ele, mas Ele se lembrou. Ele se lembrou. Quem somos nós para Deus se lembrar? Ele se lembrou, porque Ele está contando uma história. E nós fazemos parte dessa história. E nessa história da redenção, desde quando Adão e Eva caíram, Deus havia prometido que Ele ia mandar o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E nós podemos usufruir hoje da graça em Cristo. Glória a Deus, igreja. Então, algumas verdades que a gente pode tirar. Primeiro, Deus ouve nossa oração. O anjo falou para Zacarias que Deus ouviu a oração dele. Deus ouve as nossas orações. Salmo 34, 17 diz: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as tribulações. Salmo 40, versículo 1 diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 66, 19 e 20 diz: mas na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, e não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Porém, isso não é garantia que sempre Deus nos responderá como queremos. Salmo 115, versículo 3 diz: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Abacuque 1, versículo 2 diz: até quando, Senhor, clamarei eu,
e tu não me escutarás. Segundo aos Coríntios, Paulo ele pede para que Deus tire o espinho da carne. E Deus fala para ele: a minha graça te basta. Então por que a gente ora? Orar não significa que conseguiremos a nossa vontade, mas significa que dependemos de Deus para viver. É como diz em Tiago, capítulo 5, versículo 13. Está alguém sofrendo? Faça oração. A oração é a forma que nós expressamos a nossa dependência dele, mesmo que a situação que nós estamos vivendo não é a que nós gostaríamos. E aí o anjo fala sobre João. Ele fala no versículo 14 que haveria muita alegria, exultação pelo nascimento de João. Fala que o menino seria grande diante do Senhor, que não beberia vinho nem bebida forte e seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele seria nazireu, alguém com um voto especial, dedicado ao Senhor. Depois, se tiverem curiosidade, podem ler Números, capítulo 6, que vai falar um pouco mais sobre o voto do nazireu. Mas o nazireu, entre outras coisas, ele não podia beber vinho. Por que ele não podia beber vinho? Porque ele não deveria ser alguém controlado pela bebida, mas pelo Espírito. Assim como, muito tempo depois que Deus estabelece o voto do nazireu, Paulo vai falar aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, João seria alguém controlado pelo Espírito Santo, guiado na força e no poder do Espírito Santo para cumprir os propósitos que Deus tinha. E aí o anjo começa agora a pronunciar a missão que João exerceria. É engraçado porque João, o anjo, ele não fala nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. Ele não pronuncia nada mais, nada menos do que a palavra de Deus para Zacarias. Ele recita Malaquias 4, versículo 6, ele fala que João converteria muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. É o que Deus promete lá em Malaquias 4:6. João voltaria o coração de muitos israelitas para Deus, como os profetas procuravam fazer no Antigo Testamento. O termo converter tornou um termo para a gente dizer que a pessoa passou a ser crente, né? Mas essencialmente significa voltar-se dos seus ídolos. A pessoa abandona os seus ídolos e passa a seguir ao Senhor, ao Deus verdadeiro. Levar o povo a Deus era a responsabilidade de todo verdadeiro sacerdote. Daí a lógica de João ser filho de sacerdote. E ainda por cima, a mãe dele era da descendência de Arão. Arão, que por meio dele veio toda uma geração de sumos sacerdotes. Atuaria no poder, no espírito e no poder de Elias, é que o anjo fala também. Ele recita Malaquias 4, versículo 5. Nenhum dos profetas no Antigo Testamento foi bem sucedido ou importante do que Elias. Elias conduziu o povo de volta a Javé, depois que Acabe e Jezabel haviam levado o povo à apostasia. E Elias, ele se permaneceu no poder do Espírito Santo para cumprir essa missão. E da mesma forma, João Batista, ele iria fazer da mesma forma. E além disso, por fim, João seria aquele que antecederia o Messias, como é prometido lá em Isaías capítulo 40, versículo 3, que diz que preparar um povo bem disposto ao Senhor. Quem é esse povo preparado pelo Senhor? Não era apenas os judeus, mas todos aqueles que creriam no Messias, eu, você. O ministério de João passa em preparar o ministério que Cristo faria de salvar tanto os judeus quanto os gentios. Lembra
E Lucas, ele escreveu tanto para judeus quanto para gentios, para que eles entendessem o ministério de Cristo, é isso. A importância de João, da história de João. E qual que é a verdade que a gente pode tirar? As promessas de Deus não são para indivíduo, mas para cumprimento do seu plano eterno. O anúncio da vinda de João nos mostra que Deus cumpre suas promessas feitas a seu povo. As promessas que Deus faz têm a ver com o seu plano redentor para seu povo, a fim de que Deus seja exaltado. Ele fez promessas a Israel. Algumas já se cumpriram, outras ainda irão se cumprir. Da mesma forma, há promessas de Deus para a igreja. Eu poderia recitar várias, mas aí eu ficaria muito tempo aqui e o pastor ia brigar comigo. Mas algumas. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias. Prometeu que o Espírito Santo habitaria nos crentes. Prometeu que nós seremos perdoados dos nossos pecados. Que a Escritura seria suficiente para uma vida que agrada a Deus. Que nós seríamos adotados. Passaríamos a ter uma nova identidade em Cristo. Comunhão com Deus e por aí mais. Muitas mais. Promessas que Deus fez para a igreja. E que nós, na nossa jornada, nós podemos usufruir. E quando as coisas estiverem difíceis, a gente lembra dessas promessas. A promessa de que Deus estaria conosco por meio de Cristo todos os dias. Que nós somos habitados pelo Espírito Santo. Que nós temos uma nova identidade. Que nós somos feitos filhos de Deus. Por aí vai. Ainda tem promessas que hão de vir para a igreja. A vitória final sobre a morte, a ressurreição gloriosa, a herança eterna e finalmente a nova Jerusalém, a vida eterna com Deus. Nós como igreja podemos usufruir de muitas dessas promessas. Não precisamos buscar promessas de canto em canto para saber o que Deus tem para você. Deus já te permite usufruir de muitas dessas promessas que Ele cumpriu para o avanço do seu plano redentor. E as promessas cumpridas para a igreja devem produzir em nós esperança a respeito das promessas que hão de vir na nova criação. E aí eu pergunto para você, você confia e descansa nas promessas que Deus fez para a igreja? Ou você busca caçar promessas por aí, de formas místicas? Sobre oração, você depende de Deus em oração ou se apoia na sua própria força? Por fim, a incredulidade de Zacarias. Quando o anjo fala a mensagem de Deus para ele, a reação de Zacarias é de duvidar. Versículo 18 diz, Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Zacarias, ele pede um sinal, mas não como algo para que a fé dele fosse edificada, mas porque ele duvidou. Porque ele não acreditava na palavra que Deus tinha dado a ele. E aí o sinal que o anjo dá é dizer, eu sou Gabriel, enviado pelo próprio Deus para trazer boas notícias. E o sinal que o anjo dá é simplesmente se apresentar e dizer que quem é Deus é o Deus que promete e cumpre. O Deus que dá significado ao nome da esposa dele, Isabel, o Deus que se lembra, o Deus da aliança. O que você precisa mais para acreditar? É a palavra dele. Mas isso não foi suficiente para Zacarias. E como sinal de incredulidade, Zacarias fica mudo. Até que a promessa se cumprisse. Ou seja, ele ficou 9 meses sem conseguir falar. Mas isso também é demonstração da graça de Deus. Porque o que Zacarias merecia mesmo era ser fulminado ali mesmo. Assim como nós que merecíamos a ira de Deus e o castigo eterno. Deus também poderia ter escolhido outra família no lugar da família de Zacarias e Isabel. Mas ele manteve o plano, apesar da incredulidade de Zacarias.
E a resposta que Zacarias deveria dar é a resposta que Isabel deu lá no versículo 24. Versículo 25, que diz: isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação. Isabel, ao ouvir a palavra, creu. Zacarias, ao ouvir a palavra, não creu. Qual que é a verdade que a gente tira disso? É que a incredulidade é você querer contar a sua história ao invés de contar a história de Deus. Como eu disse anteriormente, cada um de nós chegou aqui nessa noite com histórias, contextos diferentes. Desempregados, enfermos, famílias desestruturadas, pessoas que carregam traumas ao longo da vida. Mas ao invés de aproveitar essas oportunidades para contar a história de Deus, para testemunhar o Evangelho, para anunciar a glória de Deus, muitas vezes preferimos pensar que Deus não se importa com a minha história. E demonstramos incredulidade por meio de falta de fé, que é isso que significa incredulidade na prática, como foi o caso de Zacarias, mas de outras formas também. Murmuração, ingratidão, inveja, ira, rancor, falta de perdão, ansiedade, melancolia e muito mais. Quando Deus nos coloca nas provações, nas dificuldades da vida, nós temos a oportunidade de usar isso para glorificar o nome de Deus ou para resolver contar a nossa própria história. Quer saber? Eu vou viver minha vida, esse Deus não se importa comigo não. Mas a gente esquece que no plano da redenção Deus sofreu também. Ele viu seu próprio filho na cruz, morrendo, sendo crucificado. Então Deus entende o que é sofrer, mas na nossa atitude incrédula, nós insistimos em contar a nossa própria história, em sermos heróis na nossa própria história. Diante da palavra de Deus, um anjo alado, gigantesco, na frente de Zacarias, falando a palavra para ele. Isso não foi suficiente. Zacarias simplesmente resolveu pensar: eu sou velho, minha mulher é estéril. Nós somos a geração mais incrédula que já existiu depois de muito tempo. Nós somos uma geração que tem uma fé individualista e materialista. Ou seja, Deus é meu e Ele faz o que eu quero. Isso é exatamente o contrário do que Jesus ensina no Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus é Pai nosso e quer que contemos a sua história onde estivermos. Então, algumas questões práticas para a gente refletir. Como você tem reagido às dores que Deus permite a vida te causar? Você busca exaltar a Deus e testemunhar o Evangelho, contar essa história? Ou você resolve agir como incrédulo? Irmão, deposite sua confiança na palavra de Deus. Vivemos numa geração em que crer e pregar a palavra de Deus não é mais suficiente. Precisa ser a palavra de Deus, mais um pouquinho de prosperidade. Precisa ser a palavra de Deus, mais a teologia coaching, por aí vai, que vocês sabem. A palavra de Deus é suficiente. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda a boa. Então, para concluir, eu quero destacar que Deus manifesta a sua graça ao cumprir suas promessas, dentro do grande drama das Escrituras. Por meio de Zacarias e Isabel, Deus inicia o cumprimento da promessa feita a Israel de enviar um profeta que prepararia o caminho para Cristo, mostrando que o seu plano redentor transcende circunstâncias humanas, como a esterilidade e a velhice. O casal é apresentado como exemplo de temor
e obediência, vivendo de forma irrepreensível. A passagem também evidencia a soberania de Deus, que Ele ouve as orações do seu povo, que cumpre as promessas que Ele fez ao longo da sua história da redenção. Deus age com graça, fielmente realiza suas promessas, e Ele anuncia o nascimento de João Batista, que seria aquele que prepararia o caminho para Cristo. Nós aprendemos que graça é um favor imerecido e que vai além dos nossos esforços. E que a oração não garante a vontade de Deus, mas reafirma a nossa dependência de Deus. Nós devemos viver de forma irrepreensível, de forma que glorifique a Ele, seja nos momentos bons ou ruins, aproveitando todas as situações para contar a história da redenção. A história que Ele está contando ao longo da vida, desde o princípio. Feche seus olhos.